Oséias 4, do verso 1 ao 6. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Só prevalecem o perjurar e o mentir, e o matar, e o furtar, e o adulterar, e há homicídios sobre homicídios. Por isso a terra se lamentará, e qualquer que morar nela desfalecerá, com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar serão tirados. Todavia, ninguém contenda, nem qualquer repreenda, porque o teu povo é como os que contendem com o sacerdote. Por isso, cairás de dia, e o profeta contigo cairá de noite, e destruirei a tua mãe. O meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que te esquecesses da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Amém. O verso 2 diz: o que só prevalece neste mundo? Isso o profeta Oséias já tinha falado isso há muitos e muitos séculos atrás. O que prevalece é o perjurar, o mentir, o furtar, o adulterar, homicídios sobre homicídios. Hoje, nesse mundo que vivemos, o que prevalece? Isto que o profeta Oséias diz aqui. É terrível, entristece o nosso coração de todos os dias ouvir isso. É terrível. O que mudou? Mudou alguma coisa? E o verso 6, ele diz aqui: o meu povo está se destruindo. Está se destruindo porque lhe falta o conhecimento. Conhecimento do quê? Porque conhecimento humano todo mundo busca. Conhecimento de Deus, de ouvir a voz do Senhor e se dobrar diante dele e se humilhar diante do Senhor. Falta esse conhecimento. Aí continua, esse mundo de trevas, as famílias se destruindo, os filhos se perdendo. É lamentável. O meu povo está se destruindo porque lhe falta o conhecimento, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Estou repetindo o verso 6. Também eu te rejeitarei para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Isto é cruel. Então, se chama essa descendência de Caim. Não querem saber de Deus e buscar o conhecimento. Mas Deus é misericordioso para com Israel, com a casa de Israel. Ele se preocupou e se preocupa muito com o seu povo. Casa de Israel e casa de Judá. Aqui mesmo em Oséias, o capítulo 5, verso 15,
Irei e voltarei para o meu lugar até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, de madrugada me buscarão. Irei e voltarei para o meu lugar. Mas enquanto vocês não se reconhecerem culpados e buscarem a minha face, na angústia, porque quando está tudo bem, ninguém busca o Senhor. Ninguém busca. Mas às 3 horas da madrugada, naquela angústia, vira para um lado, vira para o outro, e aquela angústia, e o dia vai amanhecer, e aquela angústia, o que eu vou fazer? Aí sim. Por isso que ele diz aqui, irei e voltarei. Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados. O Senhor Deus diz também em 2 Coríntios 5:14, perdão, não é esse texto agora. 2 Crônicas 7:14, não precisa ir lá, mas vamos só citar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, então, o então de Deus, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Só citei 2 Crônicas 7. Mas nós vamos continuar aqui em Oséias ainda. A continuação aqui no capítulo 6. Aqui já começa Deus abrir os nossos olhos para uma esperança realmente verdadeira de libertação. 6, do verso 1 ao 3. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará a vida, ao 3º dia nos ressuscitará e viveremos diante dEle. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e Ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Amém. Que coisa maravilhosa. Começa a alegrar o nosso coração, né? Porque aqui já está falando da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Deu para notar? Vinde e tornemo-nos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou. Aonde que nós fomos despedaçados? Na cruz, naquela cruz. Mas nós vamos chegar lá na cruz. Já estamos aqui, mas vamos chegar lá na cruz. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Aquele que faz a ferida, o Senhor Deus, Ele sim, Ele sara, Ele cura. Essa ferida maligna que é o pecado. E não sara nunca. Quando você começa a passar
a mão por cima e fazer um curativo, dar uma besuntada nessa ferida, não adianta. Para não dizer religião. A religião faz isso. Passa um pano molhado e vai tentando curar essa ferida. Mas essa ferida só é curada com a morte. Morte e morte de cruz. Então o verso aqui é muito claro. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias, nos revigorará, e ao 3º dia, o que aconteceu? Ressuscitará. Que coisa maravilhosa. Não precisa mais do que esse texto aqui que nós estamos lendo. Oséias 5:15 e 6, de 1 a 3. Nós poderíamos ficar só aqui. A nossa ferida só é curada com morte e morte de cruz. Então o profeta já falou sobre a nossa inclusão no corpo de Cristo na cruz. Gente, como a palavra de Deus é tão clara, tão maravilhosa para nós buscar esse conhecimento. Quando a gente começa a lembrar de Isaías, 700 anos antes, Isaías 9:6, que diz: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. 700 anos antes. Quando nós chegamos em Mateus 1:21, vale a pena a gente ler, irmão. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Amém. Salvará o seu povo de seus pecados, dessa ferida maligna, que é o pecado, e que está destruindo toda a humanidade, destruindo os nossos filhos, destruindo os nossos casamentos. E continua o povo sendo destruído porque falta o conhecimento, falta este conhecimento da palavra, buscar o Senhor enquanto se pode achar. Graças a Deus que aqui nós temos essa maravilhosa palavra. A palavra da cruz, novo nascimento. O novo nascimento é só o início. Só o início de uma nova vida. Essa vida que vai crescer, essa vida que vai ter os seus problemas, mas necessário vos é nascer de novo. Já estou citando lá João 3. É porque a igreja já conhece, a Maria conhece, então a gente vai... É mais gostoso, porque
quando a gente cita aqui, você já sabe que essa é a minha experiência. Mas vamos voltar aqui em Oséias. Oséias capítulo 11. Ainda tem algo maravilhoso para nós aqui. O verso 4. Oséias 11, 4. Atraí-os com cordas humanas, com cordas de amor, e fui para eles como os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas, e lhes dei mantimento. Aleluia, glória a Deus. Atraiu-os com cordas humanas. Como é que essas cordas humanas? Os braços abertos. Fomos atraídos no corpo de Cristo na cruz. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Gente, será que isso aí não mexe com o nosso coração, não? Será que não vem alegria no nosso coração? Com laços de amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Laços de amor. O amor de Deus fez isso conosco. Fomos atraídos. E quando nós fomos atraídos, aí Deus começa a fazer um trabalho no coração da gente. Primeiramente, Ele tira o coração de pedra. A vida velha. A natureza de Caim. Nem falo de Adão, é de Caim, porque veio a descendência, né? Somos da descendência de Caim. Mas graças a Deus que nós passamos a ser da descendência de Cristo. Amém. Ezequiel 36, 26 e 27. Querido, lê o 25, 26 e 27. O 25 a gente quase nunca lê. Ezequiel, capítulo 36, o verso 25, 26 e 27. Então, espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Amém. Tirarei de vós o quê? O coração de pedra. Aquele coração duro. Aquele coração terrível, que só sabe murmurar, fala mal dos outros, qualquer coisa fica ressentido. E o ressentimento causa ódio, e o ódio causa assassinato, homicídio. Falando de Caim, por que Caim? Porque a oferta de Caim não foi aceita. E ele ficou sentido, muito sentido.
A oferta de Abel foi aceita. Então, Caim ofereceu a Deus o seu esforço, seu suor. E Abel ofereceu as primícias. As primícias. Então, quando a oferta de Caim não foi aceita, aí veio o ressentimento. E o ressentimento causa mágoa, ódio. E aí o que aconteceu? Homicídio. Mas graças a Deus que Abel deu o melhor de si e a sua oferta foi aceita. Voltando para nós aqui. Ezequiel 36, 26 e 27. Tirarei de vós o coração de pedra. Dar-vos-ei um coração novo, um coração de carne. Vou ler aqui o 26. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito. Aqui está em letra maiúscula na minha Bíblia aqui. O meu espírito, o Espírito de Deus, que hoje habita em nós, nas novas criaturas, naqueles que realmente entregou o seu coração velho e disse para o Senhor: Senhor, eu não aguento mais esse coração velho, maldito, porque só sabe murmurar, reclamar, falar mal de Deus e do mundo. Por que aconteceu isso comigo? Não era para acontecer. Por quê? Porque o coração velho é isso. Mas Deus, pelo seu grande amor, nos atraiu com cordas humanas, com laços de amor. Para quê? Para nos dar um coração novo, uma vida nova, para que nós possamos glorificar o nome dele, exaltar e dizer: obrigado, Senhor, porque esse coração velho aqui só servia para eu ir para o inferno. Com o coração velho, não presta para nada, só presta mesmo para ser queimado, destruído. Então, não podemos jamais, com o conhecimento desta palavra, continuar com o coração murmurento, ranzinza, reclama de tudo. Quando está bem de saúde, a poupança está boa, está tudo ótimo, alegria. E quando vem qualquer uma adversidade, aí começa a murmurar. Por quê? Por quê? É necessário olhar para si mesmo e ver: que coração eu tenho? Qual coração que eu continue com ele? O coração novo ou o coração velho?
Qual o Espírito que habita em mim? O Espírito de mansidão, de paz, alegria, ou espírito de murmuração? Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardei os meus juízos e observeis, andar nos caminhos do Senhor. Jesus, quando ele começou o seu ministério, ele começou a instruir os seus discípulos. E ele enviou os 12. A sair, pregar. Mateus 10, versículo 5 a 8. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrarei em cidades de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. De graça recebeste e de graça dai. Aqui ele orienta os 12. E ele diz aqui, ó. Não, no final do versículo. Não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos. Mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos quais creem no seu nome. Estamos citando João 1. Por quê? Ele diz aqui, você vai para os judeus, vai buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas eles não quiseram, eles não receberam. E nós, gentios, fomos alcançados por este amor de Deus. Chegou a salvação até os gentios, nós, gentios. O seu povo não receberam, não quis. Então, veio para o que era seu. Jesus veio. Hoje nós recebemos. Porque a salvação é para todos. Tito 2,11, a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Essa graça chegou a todos.
aqui no capítulo 10 de Mateus, Jesus dá as instruções aos 12, admoesta eles. No verso 16 aqui, irmão. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Quando nós saímos a levar essa mensagem do novo nascimento, é uma dificuldade. É uma dificuldade por quê? Porque as pessoas não querem ouvir. Eles dizem, eu já tenho religião, eu já sou isso, eu já sou aquilo. Eu estou tendo essa experiência nos terminais de ônibus, às quartas-feiras. Mas tem aqueles que recebem. Tem aqueles que recebem. Mas é isso aqui, meus queridos. No meio de lobos, estamos no meio de lobos. E o verso 17? Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. 18, vamos até o 20. E sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas, quando vos entregarem, não vos dê cuidado com o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. Amém. É ir, tem que ir. Não fica parado, porque parado enferruja. Parado não dá. E se Jesus orientou os discípulos que eles iam enfrentar dificuldades, realmente. E hoje não é diferente. Como lemos antes, lá em Oséias, o meu povo está se destruindo porque falta conhecimento. Conhecimento do alto, de Deus. Quando a palavra de Deus diz, buscai as coisas que são de cima e não as que são da terra. Porque a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo se manifestar, vos manifestarei com Ele em glória. Tem mais um pouquinho aqui em Mateus 10. Não é só isso, mas tem aqui o estímulo. No verso 24 de Mateus 10. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Vamos continuar, querido, essa leitura. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao pai de família, quantos mais aos seus domésticos. Portanto,
Não temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Aí, tem aqui. Ele diz no verso 25: basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Ponto. Se chamaram Beelzebul ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos, quanto mais a vocês. Então, fica firme, porque eles enfrentaram isso e nós vamos enfrentar, estamos enfrentando. Mas o verso 26 diz: portanto, não os temais. Não fique com medo, não tenha medo. Não tenha medo de ser rejeitado por a sociedade, por a família e muito mais outras coisas acontecem. Aqui em Mateus ainda tem as recompensas. Veja só nesse capítulo aqui, não é? As instruções de Jesus, as admoestações, os estímulos, as dificuldades. Ah, mas aqui, as dificuldades, vamos voltar aqui ainda. 34 a 39, aqui nós vamos... Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim, os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Amém. Esse aqui, quem perde, ganha. E quem ganha, perde. Você quer continuar com a sua vidinha? Você vai perder. Falando aqui, tá? A palavra, Jesus está dizendo aqui. Se quer ficar com a sua vidinha, você vai perder. Agora, se quer perder esta vida, você vai ganhar a vida eterna. E aqui, o 38. É o ponto principal. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. E naquela cruz, eu vou citar também os versículos, porque a igreja conhece. João 3,14, vocês vão conferindo, eu vou citando aqui. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado.
o Filho do Homem seja levantado. João 8, 28. Leia aí, querido, 8, 28. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis quem eu sou. E João 12, 32? Não precisa, né? Todos, e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Estão lembrados do versículo de Oséias? Fomos atraídos no corpo de Cristo. Cristo foi para uma cruz, fomos atraídos no corpo dele. E naquela morte, o que aconteceu? O velho homem, a velha natureza, o coração de pedra, o homem murmurento, reclamante, morreu. 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 Sabendo isto, que foi crucificado com ele, Romanos 6,6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado como escravo. 7. Por quê? Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Aquele que está morto, aquele que morreu, está justificado do pecado. Não tem mais condenação para nós. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei, do pecado e da morte. Isso é nascer de novo. Se nós cremos na nossa inclusão no corpo de Cristo, morte, sepultamento e ressurreição. Romanos 6,11. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Vivos para Deus. Levando sempre e por toda parte o morrer de Jesus, para que a vida dele se manifeste em nós. Eu não sei o horário aqui, mas estou quase encerrando. 2 Coríntios, capítulo 5, do verso 14 ao 18. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e, ainda que também tenhamos conhecido segundo a carne, contudo agora já o não conhecemos deste modo.
Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou. Esta reconciliação nós nascemos, como já falamos, separados, destituídos da glória de Deus, e houve uma reconciliação por meio do corpo de Cristo na cruz. Se nós tivéssemos ideias daquelas chibatadas que Jesus Cristo sofreu, soldado romano, um braço dessa grossura, ergueu o braço e soltar aquela chibatada no corpo de Cristo. Na ponta daquele chicote tinha ossos de animais. Já pensou? Ele daquele jeito? Encurvado. Aquela coroa de espinho na cabeça. Tudo isso por mim e por você. Nós que só sabemos, repito mais uma vez, murmurar e reclamar, que nada está bom. E naquela cruz, aquelas 6 horas pendurado na cruz, 7 palavras ele pronunciou. 7 palavras. Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Deus meu, por que me abandonaste? O nosso pecado fez Deus virar as costas para o seu filho, porque Deus não habita no pecado. Aquele assassino ao seu lado, o da direita, Senhor, tem misericórdia de mim quando entrares no teu reino? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então hoje, quando nós confessamos Gálatas 2, 19 e 20, faço questão de nós lermos, e já estou encerrando. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Morri para a lei, para o pecado. Para o pecado, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Pela graça,
sois salvos mediante a fé em Cristo Jesus. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios 2:6. Pela graça. Então essa graça aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Está acima. Graça que vem dele, vem de Deus, sobre nós, sobre nossas vidas, sobre os nossos filhos, sobre os nossos parentes, sobre a vida de todo aquele que crê. Esta superabundante graça, essa graça tem que fluir, essa graça é preciso sair por aí distribuindo graça. Mas como assim? Leia o verso 10 de Efésios 2, 10. Aí nós encerramos. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Aleluia. Porque fomos feitos. Feitura de Deus. Fomos feitos novas criaturas. Criaturas, novas vidas. Filhos obedientes. Aqueles filhos que, quando vêm as adversidades, ele não fica murmurando mais. Ele diz: Senhor, tu sabes todas as coisas. Não quero me alongar mais, senão a gente vai começar se empolga demais e aí a gente vai lembrar de Pedro quando Jesus pergunta para ele: Simão, tu me amas? Fica para a semana que vem, tá? Fica um gostinho para a semana que vem. Então, queridos, somos feitura dele, criado em Cristo Jesus para as boas obras. Quais são as boas obras? Simplesmente para o seu amigo você chega: você sabia que você foi crucificado com Cristo? Você sabia que você morreu com Cristo? Como assim? Como assim, Moisés? Naquela cruz, meu querido, nós fomos atraídos no corpo de Cristo na cruz. Aí você prega. Amém, igreja? Vamos orar. Pai amado e querido, como é precioso o Senhor. Esse tão grande amor para conosco. O Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa vida que o Senhor Jesus Cristo trouxe para nós, vida eterna. Vida que possamos desfrutar aqui e agora. Levando o bom cheiro de Cristo às outras pessoas. Ô Pai Santo querido, por misericórdia, Senhor, ser com a tua igreja, Senhor. Não só esta igreja aqui local, mas a tua igreja que está espalhada no mundo inteiro. Ser com esses teus filhos que confessam esta palavra, por misericórdia, Senhor. E aqui, Senhor,
comunidade, nós te pedimos a tua bênção sobre essas vidas, sobre a tua igreja, sobre as famílias. Que eles continuem, Senhor, a buscar o morrer de Cristo. Leva sempre e por toda parte o morrer de Jesus, para que a vida dele se manifeste em cada um de nós. Também nesse momento te pedimos pelo pastor dessa igreja, pastor Eliseu Olac, Viviane Olac, Mateus, Giovana, que estão viajando, que Deus o proteja, que eles façam uma boa viagem e descanse nesses poucos dias que saíram, que eles possam aproveitar, Senhor, um pouco desse lazer que o Senhor dá a eles, ser com eles nesta hora, Senhor. Que o Senhor nos abençoe e que nós voltamos para os nossos lares, Senhor. Espero, Pai querido, que não do mesmo jeito que chegamos aqui, que possamos refletir nesta semana que o meu velho homem foi crucificado com Cristo. Morri com Cristo, ressuscitei com Cristo e agora a minha vida é Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Um bom domingo a todos. Que Deus o abençoe. Amém.